Bom dia, pessoal. Bom dia a Bom todos, a dia. todas. Com muita gratidão, muita alegria que a gente está aqui de novo. Nosso segundo podcast do Leia. A primeira experiência foi maravilhosa, né? Tenho certeza que Muito. essa será tão boa quanto. Hoje, com muito prazer, que a gente está com a nossa amiga Rose Leite. A Rose, que é natural aqui de BH, né, Rose? Idealizadora do projeto Religare e também da Sociedade Espírita Allan Kardec. Fazem trabalhos maravilhosos lá. Ela é espírita há 20 anos e expositora há 18 anos. Média magnetizadora espírita. A Rose, que é parceiraça lá do Leia, né? Já levou tanto conteúdo bacana pra gente, promoveu muitos cursos legais lá no Leia para os voluntários, trabalhadores e também frequentadores. E ela é expositora também de capacitação, ministra curso de capacitação para todo o Brasil, né? E trabalha na implantação do estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que é o famoso miudinho, nas casas, nas instituições espíritas. É escritora, com já duas obras publicadas, que é A Exposição Espírita, Quando o Coração Fala, e Perdão, o Sacrifício Mais Agradável a Deus. Dedica com mais afinco ao estudo das obras de Allan Kardec e de André Luiz, né, Rose? Um prazeraço, viu, novamente. Mas essa troca de ideias, né, que a gente vai ter aqui, aprender juntos, falando sobre as orientações de Jesus aos seus Nossa. discípulos. Rose, Isso. bem-vinda, muito obrigado aí. Tava ansioso para ter contigo. Acho que desde o primeiro contato que eu tive com você, né, lá no Leia, quando eu retornei à casa, a gente sintonizou, né, assim, coisa bacana. Você sabe que com você eu posso falar, que eu sei que você é muito maduro e não vai entender isso como uma casca de banana, um elogio, mas eu queria realmente parabenizar o trabalho que vocês fazem, porque eu admiro demais o afinco com que vocês todos os dias, né, têm um momento do dia ali, né, nos horários para ensinar, ou é a Gênese, ou é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Livro dos Espíritos, alguma obra, né, da codificação que vocês focam bastante e assim com rigor, né, com a disciplina. Isso não é para qualquer um. Então, assim, parabenizar mesmo. Você sabe, eu sou admirador do trabalho de vocês todos lá. Ainda estou devendo uma visita, mas eu tenho uma palestra lá, né? Para quem não sabe, eu fiz o curso com a Rose de exposição espírita, né, Rose? Fiz, foi muito bom, muito gratificante. Então, assim, e ela gostou, né? Tanto que me convidou para ir lá falar. Mas parabéns pelo trabalho. Eu acho que realmente o mundo precisa de pessoas assim. Bem-vinda. Muito obrigada, de coração. Obrigada, bom dia, Andréia, Bom bom dia, dia. Emílio. Muito obrigada por essas palavras de incentivo, eu recebo isso com muito carinho, né? Porque na caminhada com o Evangelho é isso, a gente faz amigos, família, né? Então é importante que a gente esteja nessa proposta de apoio mútuo. E é assim que eu sinto esse ambiente aqui. É uma oportunidade boa para a gente meditar e refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. Então, obrigada pela oportunidade de hoje. Obrigado. Coisa boa. A casa é sua, fica à vontade. Muito obrigada. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre uma narrativa de Mateus Levi, no capítulo 10, que são as orientações aos discípulos, né? Ô, Rose, só um gancho que eu esqueci. Desculpa. Diga. Pessoal que está em casa, por favor, quem quiser participar, né, com comentários, com perguntas, eu tô de olho aqui no chat do YouTube, tá? Pode mandar aqui no chat e que a gente vai colocando aqui na mesa para Isso. bater, para Boa. debater. Bem lembrado. Ótimo. Isso. Fica à vontade. Fazer um bate-papo, né? Isso. Essas orientações de Jesus aos discípulos, elas foram válidas, óbvio, para os discípulos, mas são válidas também para nós, enquanto apóstolos da nova revelação, né, da terceira fase da revelação divina.
E o Evangelho é um roteiro luminoso para nós, espíritas, porque se a gente quiser ter uma segurança enquanto estudiosos e enquanto tarefeiras e tarefeiros, a gente deve sempre buscar o Evangelho como inspiração, como orientação direta, né? E essa colocação de Jesus é uma colocação que a gente tem que observar no detalhe e na ordem. Porque ele fala a quem os discípulos ou os apóstolos deveriam compartilhar o evangelho. E isso é uma coisa que tem que ser observada. Então, a primeira observação que ele faz é que o evangelho, o compartilhar da boa nova é o mais importante. E logo depois tem a extensão do trabalho, que é a expressão da misericórdia divina. E as palavras dele, assim, na íntegra, está em Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 9. A 8. Ele fala assim: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas à casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. E logo depois ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, dai de graça o que gratuitamente recebestes. Então, essas são as orientações iniciais. Depois ele faz umas outras orientações e advertências aos discípulos. Mas o que a gente pode entender aqui dentro dessa colocação de Jesus, partindo do momento que ele envia os 12? É o que eu já havia mencionado anteriormente, né? Existe uma ordem. O curar os enfermos não vem antes do pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, ele coloca como o mais importante o compartilhamento da boa nova aos corações. E é bom lembrar também que o evangelho, ele é o componente da semente divina para os corações. Então, assim, a proposta do evangelho não é uma reforma social. É uma reforma do indivíduo, e é o indivíduo que atua na sociedade, que muda a sociedade. Então, quando ele coloca para a gente que a importância do compartilhar a mensagem em primeiro plano tem que ser observada, e a gente só divulga uma coisa que a gente conhece, a gente só divulga o que a gente realmente compreendeu, a gente só divulga o que a gente sente, porque no caso da divulgação do evangelho não é uma coisa de copiar e colar. Quando você compartilha a mensagem, você reflete em torno dela, você aprende ela primeiro, você medita em torno dela. Você vive, né? Os cursos de expositor, a gente orienta muito isso, né? Você vai preparar uma palestra, você assume um compromisso, você tem que assumir com no mínimo 3 meses de antecedência, para que você crie uma proximidade com o assunto, para que você estude sobre aquilo, para que você compreenda em várias nuances. Você vai buscar em obras diferentes, partindo da codificação, obras subsidiárias, né? Você começa a fazer um desdobramento de reflexão a respeito daquele tema. Então, a gente só divulga o que a gente acessou, compreendeu e criou uma certa intimidade. Foi assim com Paulo. Exatamente. Isso é tão verdade, Rose. Assim, eu hoje eu vivo muito isso. Eu dou um curso de mediunidade no Leia. Uhum. E a partir do momento que eu comecei a dar esse curso, eu me transformei, porque eu comecei a entender a mediunidade sem ter nunca imaginado a mediunidade na minha vida. Mas é o que você falou. Na hora que você internaliza, na hora que você começa a estudar, você vai se abrindo. Então, você tem que viver, né? Viver aquilo para você poder levar. Você não compartilha o que você não tem. Isso. Né? Isso. Essa é a verdade, como você deu o exemplo do Paulo. Não compartilha o que não entendeu também. Também não. Porque Não a vivência, ela parte do entendimento. Tem gente que fala assim, mas é muito difícil a prática do evangelho. Gente, se você
parou para entender a lógica do ensino, por que que Jesus fala, perdoai os vossos inimigos, ou amai, ou reconciliai-vos com teu adversário enquanto estás a caminho. Se você entendeu a ciência, o que está por trás disso, você vai ver assim, Jesus não falou isso porque é bonitinho perdoar, porque é saudável perdoar. Que a vingança, a raiva, o ódio alimentado no coração é você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Então não é porque é bonitinho, pior não. pra você mesmo, né? É porque o evangelho tem um aspecto filosófico lógico. É uma matemática divina mesmo. Quando você para refletir essa matemática divina, entender, falar, agora eu estou entendendo por que Jesus disse isso, porque realmente é muito melhor ter paz do que razão. É muito melhor você estar em paz ali, com o coração em paz, do que você criar processo de duelos, de atrito com o outro, de guerra com o outro. Sendo que o outro em nada pode ameaçar a minha felicidade, porque a felicidade é uma conquista individual. Então, existe uma lógica no ensino. Quando eu entendo essa lógica, eu começo um processo que o Paulo dizia, que era a renovação mental, que uma vez que a gente renova mentalmente, quando ele dizia, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem como eu mudar o mundo lá fora da sociedade? Não, mas eu posso mudar o meu modo de ver o mundo, a minha mente, o que eu penso em relação ao mundo, e para isso, sem estudo, não tem como. Sem esse bate-papo, essa troca, sem escuta, não tem como. E uma vez que eu renovo a minha mente, e eu compreendo a lógica de um ensino, aquilo já começa a mudar lá na minha intimidade, eu começo a purificar o sentimento. E no cotidiano, isso se torna muito mais leve e se torna mais, assim, vamos dizer, natural. Você abre mão de uma coisa, não é porque você tem que praticar, igual algumas pessoas dizem, como se fosse assim um grande sacrifício. Não, você escolhe determinadas posturas, você fala, antigamente eu agi dessa forma, mas agora que eu tenho um repertório maior de conhecimento, deixa eu testar um comportamento diferente aqui. Deixa eu seguir aqui o Evangelho de Jesus para ver se não faz mais sentido eu agir dessa forma ao invés de agir dessa, porque eu já vi que essa forma aqui não dá muito certo. Então a gente faz da vida um laboratório. O Paulo, ele, depois da queda do cavalo, ele começa um processo de olhada para dentro dele. De olhar para dentro mesmo. Né? Então, o evangelho a gente tem acesso ao conhecimento, o conhecimento joga a gente para dentro. Porque quando ele se depara com aquela realidade, ele pergunta, o que queres, Senhor? O que é que eu faço? Né? Ele começa a olhar para dentro e pensar, poxa, eu neguei algo que é tão extraordinário, né? E aí, esse tempo que ele passa no deserto, os 4 anos que ele passa no deserto, lendo as escrituras ali, Mateus, Levi, os registros já estavam ali, lendo e meditando profundamente em cada ensino de Jesus. Isso foi um processo de aproximação do conteúdo. E aí, é como se tivesse preparado o terreno. Burilamento ali, né? Ruminando, né? Vamos falar assim. Ou degustando. Degustando. Vamos falar assim. Né? E aí, o que acontece, o que é bonito? Quando ele vai compartilhar, ele já compartilha de coração para coração, porque ele viu que servia para ele. Tudo aquilo ali era uma chave libertadora para ele, né? Ele não compartilha assim como palavras soltas ao vento, né? Ele compartilha a mensagem sai moldurada por uma vibração e as experiências dele vai dando cada vez mais poder e força no que ele falava. Então, quando ele escreve assim, prego em cadeias, ele que escreveu as cartas, a sua maioria preso, ou seja, mais liberto talvez de qualquer um de nós. Né? Porque a prisão, ela não guarda relação com as questões exteriores, né? Ela está muito mais relacionada à subjetividade, o que está dentro da gente, né? Esse compartilhar do evangelho que Jesus propõe, parte disso, como que eu vou compartilhar algo que eu não tenho muita certeza, muita convicção? Então, para isso, eu preciso criar um processo de olhar para dentro de mim, tirar um momento onde eu possa, de fato, fazer um paralelo, né, entre eu e o evangelho. Me ver no evangelho, porque cada parábola, nós estamos inseridos dentro da parábola. Dentro da parábola do filho pródigo, né? Eu sou o filho mais novo ou mais velho?
os dois. Qual que é meu papel, né? Eu tô me comportando muito mais sendo como mais protagonista em qual, novo, né? Que é um indivíduo, assim, que ele ativo, queria viver as experiências, mas em contrapartida ele aprendeu, ele voltou humilde, né? Ele pediu perdão. Ou eu tô sendo o mais velho egoísta, né? Que ao invés de se felicitar com o retorno do irmão, se sentiu ameaçado. O evangelho é para isso, né? Então, eu acho que enquanto nós espíritas, dentro da proposta do Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos, né? Eu acho que a gente pode pegar esse ensino do evangelho e pensar assim, como que eu posso compartilhar esse evangelho, a boa notícia, a boa nova, de que é chegado o reino dos céus. Daqui a pouco, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso também. Mas como que eu posso compartilhar essa mensagem? Porque essa mensagem ela pode ser compartilhada de diversas maneiras. Não é só enquanto expositora e expositor espírita. E aí que tá a beleza. Porque se eu vejo no evangelho um roteiro luminoso e seguro, aí eu vou lembrar também que existem pessoas que precisam ter acesso a essas informações. E a gente vai compartilhar, não no sentido de achar que nós estamos compartilhando a verdade, mas nós estamos compartilhando algo que é para aplicação dos mínimos detalhes do dia a dia, que vai fazer diferença na vida do indivíduo, ele sendo cristão ou não. Porque o evangelho não é para cristão. Daí que tá a beleza, né? Tanto que ele fala com os 12 aqui, não ireis no caminho, não entreis, não irei pelos caminhos gentios, nem entrei em cidade dos samaritanos. Uhum. Ele fala para os 12, mas Paulo falou para os gentios. Sim, ele já estava mais preparado, né? Era pra característica isso. dele, um erudito, conseguia fazer um entrelaçamento entre a primeira fase da revelação divina, a segunda, de forma com que o gentio compreendesse. Mas você vê, né? É o vaso escolhido, né? Paulo tem Sim. essa marca, né? O vaso escolhido. O Paulo era muito preparado, né? Ele precisou realmente, né? Ele teve essa preparação base, né? Vamos falar com Gamaliel e toda a orientação Sim. e tudo mais. E essa transformação dele deixou ele de um tamanho, né? Que ele falava para qualquer um, né? Ele falava com propriedade para qualquer um, de coração para coração. E percebendo a sua fragilidade, porque o vaso tá aí. Uhum. Quer dizer, né? É frágil, É ele frágil. pode quebrar a qualquer momento. Tanto que ele tem uma frase linda que ele diz: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então Paulo era grande, Proteja, mas né? sabia-se pequeno. Sim. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia cometer um deslize, um equívoco. Então ele estava sempre com o pé no chão. O mesmo a gente tem que também fazer, de compreender a nossa pequenez, mas não a nossa insignificância, porque a gente pode... Muito bem. tem diferença, né? A nossa pequenez sem aquela coisa, quem sou eu? Não, quem sou eu para não fazer, meu amigo? Tá todo mundo trabalhando, a natureza serve e produz o tempo inteiro, não somos nós, espíritos, seres complexos, que vamos ficar sentados à toa, sem fazer nada, visto a necessidade humana, né? Do sofrimento que nós estamos passando. Quando você coloca isso, né, Rose, assim, eu tenho esse pensamento igual quando a gente fala assim, sociedade. A gente tem mania de ter um discurso assim, a sociedade não ressocializa o preso. A sociedade é a gente. Exatamente. Nós estamos dentro dela. Você não faz isso. Então, não é a sociedade, somos nós. Então, é o que você falou. Não é uma coisa grandona que Não. tá lá. Faz a sua. Mais Faz a sua uma parte. vez, o evangelho não é para a sociedade, é para mim. pra mim. E por uma responsabilização pessoal, uma compreensão do meu papel na engrenagem da vida. E também na engrenagem social. Esperar que o outro mude é uma coisa, é transferência de responsabilidade. Essa questão essa orientação de Jesus, né, para não ir pelo caminho dos gentios, dos samaritanos, ele vai muito de encontro também à parábola do semeador, né? Sim. Porque poderiam ser as pedras, sementes jogadas nas pedras ou nos espinhos, né?
quando os discípulos estavam preparados para ensinar para aquele terreno que já estava preparado para receber a semente, né? E eu acho que essa questão dessa responsabilidade que a gente tem que ter diante do nosso, por exemplo, cada um tem um tipo de conhecimento específico, eu não vou sair falando de qualquer coisa, né? É uma baita responsabilidade, né? Por exemplo, nas atividades de ação social lá no Leia, de distribuição de cestas básicas, a gente não pode chegar lá falando sobre reencarnação, sobre. Pluralidade dos mundos habitados. Porque a maioria das pessoas que estão indo lá são de Fluido outras. cósmico universal. Outras Miniaturização do religiões. perispírito. São cristãos com outros entendimentos. Então vai Falava falar mais sobre de amor, esperança, sobre né? Jesus, sobre esperança. Isso encaixa muito nessa orientação, né? Saber entrar na casa mental do outro com respeito, né? Passar a mensagem de coração para coração, acho que é você entender o entendimento do outro sobre isso, o que isso vai agregar dentro no mundo íntimo da realidade do outro, né? E, André, até você me puxou um gancho. Rose, você não acha que nesse momento atual está se conversando mais entre religiões sem filtro? Podendo falar Sem atrito? Você não acha isso? Ontem eu fiquei vendo, né, um pouco lá do seu podcast lá, né, sobre as religiões de matrizes africanas, né, e tudo mais, que até te falei, eu quero conhecer um pouco mais, mas eu acho que tá havendo um espaço para isso. Sim. É a evolução, né, das coisas. O que você acha? E também a gente está percebendo que nós, assim, não somos a última cocada do tabuleiro, entendeu? Que pequena sou eu se eu não sento com o Babalorixá para ouvir o Babalorixá, a visão dele sobre a vida, a visão da sociedade, né? Aprender com ele. Então, essa arrogância de querer falar e achar que pode ensinar para todo mundo. Por que não sentar para ouvir? Como dizia Rubem Alves, todo mundo quer fazer curso de oratória, mas ninguém faz curso de escutatória. Bom, muito bom. Porque escutatória, inclusive, o Babalorixá Márcio de Jagum, ele falou isso. Ele falou, dentro da tradição iorubá, que quando eles estão com o Iaô, que é o neófito, é quem está iniciando no candomblé. E assim, eu tenho um carinho muito grande pelo candomblé, porque eu fui do candomblé 11 anos da minha vida. Eu fui iniciada com 14 para 15 anos, fiquei até os 25 anos, né? Então, minha base, assim, de noção ética para a vida foi lá, né? Aprendendo com as grandes matriarcas, as mães de santo, né? Pessoas muito experimentadas pela dureza da vida. Então, tive a honra e a possibilidade de uma menina muito nova crescer com pessoas mais velhas, assim. Aprender, né? Conviver. Adolescente convivendo com pessoas mais velhas. Vocês imaginam isso? Então, ele ressaltou a questão do neófito, né? Que quando a pessoa vai ser iniciada no candomblé, ela passa por um período de recolhimento. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela fica durante 21 dias em um determinado local chamado camarinha. Que é como se fosse, dentro de uma metáfora para que todos nós possamos compreender, como se fosse o útero materno, onde você fica se preparando para um novo nascimento. Então, você fica 21 dias muito mais voltado para dentro, porque é um processo de você fazer uma revisão daquilo que de como que você está e daquilo que começará a surgir partindo de uma nova experiência. E ele falou muito disso. Ele falou assim, olha, por que nessa fase o Iaô, que é o iniciado, não fala? Porque fala pouco, né? Porque é o momento que ele precisa ouvir mais do que falar. Uhum. Tem até um comentário aqui, aproveitando esse gancho, da Andréia Cordeiro, que tenhamos ouvidos de ouvir e o coração aberto para mudança íntima que nos libertará para uma vida mais leve e feliz. É isso. Para isso eu tenho que falar assim, eu tenho que compreender a minha condição de humildade diante da vida. O que é humilde? O que é o humilde, né? A humildade é você ter a consciência do que você é e a consciência do que você não é. Quem tem consciência do que não é, vai buscar o que está faltando. E a gente aprende com qualquer um. Com padeiro, com frentista. Se eu tiver um coração aberto, for humilde, eu aprendo com qualquer pessoa. O arrogante não. O arrogante, ele acha que ele tem que ensinar mais e que o outro está sempre abaixo dele.
Então, a gente ter uma oportunidade de criar espaços para ter um diálogo interreligioso, todo mundo ganha com isso. Eu aprendo um pouco da realidade do outro, o outro aprende um pouco da nossa. A gente entende o ponto de vista do outro, a gente começa a entender a complexidade da vida. E complexidade não é que a vida é difícil. Difícil não é complexo. O difícil é uma coisa, complexo é outra, né? Faz com que a gente tenha a visão mais ampliada das situações. Ou seja, nós ficamos pessoas muito mais flexíveis, pessoas muito mais abertas, né? Talvez aí, dentro daquilo que você colocou sobre o semeador que saiu a semear e a semente cai em diversas partes do caminho, quando a gente também aprende a ouvir, até para compartilhar, você tem que compartilhar, mas antes de compartilhar, você tem que saber com quem você está lidando. Né? Você tem que ter um feedback do outro. Por exemplo, você vai dar uma palestra, o Emílio vai falar na Sociedade Espírita Allan Kardec. Aí ele me pergunta assim, Rose, quando estiver próximo, eu confirmar com ele, Emílio, tudo certinho para nossa palestra na quarta-feira e tal, vai precisar de algum recurso? O Emílio vai falar, Rose, como que é o público? São pessoas espíritas tarefeiras, espíritas com mais tempo, ou o público é misto? Porque se o público é misto, a mensagem deve ser compartilhada para aconchegar a cada coração. Tem que trazer um conteúdo substancioso, mais substancioso, e pegar esse conteúdo substancioso, revestir numa linguagem, não é empobrecer a mensagem para o outro entender, é revestir a mensagem substanciosa numa linguagem que atenda todo mundo. Quando Jesus vira para eles e diz que para eles não entrarem no caminho dos gentios, nem na cidade dos samaritanos, que seria um trabalho reservado para Paulo, ele está falando, olha, cada um vai falar e vai exercer o seu papel, vai compartilhar mediante as suas próprias condições. Eu fico muito pensativa sobre confrades, companheiros que acham às vezes que tem que dar opinião sobre tudo, tem que falar sobre tudo, e aí fala de aborto, fala de suicídio, eutanásia, distanásia, fala de divórcio, fala de tudo. A pessoa fala de tudo. Mas será que essa pessoa aprofunda em tudo isso? Porque para você aprofundar, você tem que ter tempo. Você pegar e fazer um seminário bem feito, suicídio, você tem que estudar sobre transtornos mentais. Tem que fazer todo um estudo, um preparo e detalhe. Depois de estudar tudo isso, eu tenho que pensar em como que eu vou compartilhar aquela mensagem. Muito cuidado, né? E será que a gente tem tempo para se especializar em tudo? Eu não sei. Não sei se temos. Então, nesse caso, talvez seja interessante refletir de talvez escolher alguns temas que a gente considera que tem a ver conosco, ou que a gente queira estudar com mais profundidade, e fazer isso, essa seleção. Falar, eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, né? Não estou falando palestra, não. Eu estou falando seminários, congressos, né? Porque é necessário um aprofundamento maior. E uma outra coisa que eu queria mencionar também é que Jesus não está desfazendo dos gentios. Ele não está segregando, né? Não é isso. Não, porque Jesus falou em tudo quanto é lugar. Tem um fato lindo no Evangelho, narrado no Evangelista. Se eu não me engano, Lucas. Acho que sim. É a cura da filha da mulher Sirofenícia, ou cananeia. E foi uma mãe desesperada que busca Jesus para que curasse da filha. Ela fala, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Só que quando ela vai buscar Jesus, ela roga Jesus, ela chama Jesus de filho de Davi. Ela não era uma mulher da tradição do povo hebreu. Então, veja bem, uma mulher como ela, daquela região, que era uma região que tinha uma cultura, uma religiosidade um tanto quanto diferente, politeístas, com hábitos bem primários no sentido de primeiro, né? Ela consegue reconhecer em Jesus uma autoridade que muitos aqueles judeus
religiosos da época que viram vários sinais de Jesus não conseguiram. Ela fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus faz um processo muito interessante com ela, uma certa prova de persistência e perseverança, porque ele ignora ela, sai e deixa ela falando sozinha. Os discípulos tiveram que fazer uma intermediação, e ela persistindo, perseverando e rogando. Em determinado momento, Jesus vira para ela e fala assim, não é bom pegar no pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Não é bom pegar no pão dos filhos da promessa dos judeus e dá-los aos... Os judeus se denominavam como filhos da promessa. Quanto aos gentios, eles chamavam os gentios de cães. Então, o que Jesus fala? Não é bom pegar no pão dos filhos da promessa e dá-los aos... Ele atenua. E dá-los aos cachorrinhos. Ela compreende o que Jesus estava querendo dizer e diz para ele assim, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Olha que bonito, porque ela foi resignada e ela entendeu o que ele estava querendo dizer. Mas é como se ela estivesse dizendo assim, primeiro que ela fala sim, Senhor, né? Ela obedece, ela compreende, mas ela fala, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. É como se ela estivesse dizendo, eu só quero a migalha. A migalha já basta. Então Jesus não desfaz, e aí Jesus dá faz uma exaltação daquela mulher pela fé e maturidade dela. Ele fala assim, ó mulher, seja isso feito para contigo como tu desejas. E ele exalta a fé daquela mulher. Ou seja, uma mulher de uma cultura totalmente diferente, que teve um comportamento mais maduro do que muitos judeus, né? Que encontraram com Jesus, que conviveram, que viram Jesus e ainda assim não deram o menor crédito. Né? Não conseguiram compreender o que ele estava querendo dizer. Então, era só porque o povo judeu era um povo preparado ali para assimilar de uma forma mais ampla a mensagem do evangelho. Havia uma probabilidade maior. E a questão a questão de ser ovelha perdida, né? A ovelha perdida, ela quer ser achada, né? É como se a gente entendesse o seguinte, a gente tem que compartilhar para quem quer. Imagina forçar uma pessoa, não, você vai ter que fazer o culto no lar. Você vai ter que fazer o culto no lar, né? Ou seja, você cria animosidade em nome de Jesus. Não faz o menor sentido. Se tem o seu familiar na sua família que não tem simpatia, não tem interesse, deixa o indivíduo em paz. Faça o culto e vibre para ele. Mas não faz sentido você querer forçar um compartilhamento de uma mensagem que não é útil para a pessoa não está interessada. Né? Então a gente tem que ter essa maturidade também, essa compreensão, né? Mas é bom a gente lembrar, deixar claro aqui que Jesus não está desfazendo de ninguém. Pelo contrário, né? Jesus está realmente ressaltando a missão deles, dos específicos ali que eram os 12. A Inês fez um comentário aqui, até para reforçar que essa troca com os pontos de vista do outro ou da sua linha religiosa é riquíssima e o mundo todo ganha com isso. Amplia nossa percepção da vida e isso é maravilhoso e humano. Exatamente. Sábia Inês. Eu que diga. Esse diálogo, assim, né, Rose? Eu ando numa fase inquieta. Inquieta no sentido, assim, de ver e de começar a ver toda essa divulgação de pontos de vista, realmente. Tem coisa boa sendo falada, tem porcaria. Então, né, o mundo sempre foi assim, né? E essa fase inquieta, e eu me lembro nessa passagem aí mesmo, mais à frente, né? Jesus ainda orienta os discípulos assim, ó, o que eles levam, né? Que é quase nada, né? Nada, né? Não leva 2 túnicas. Pra que 2? Você não precisa de 2 túnicas, ou seja, vai de bolso vazio, né? Vai com a palavra, né? Que eu tô te guiando. Então, assim, é o necessário, né? Porque às vezes a gente também fica esperando fazer coisas grandes ou o momento perfeito para se fazer algo onde o momento é agora, né? Então, assim, começa fazendo, né? Eu tô muito na linha, assim, antes feito que perfeito, sabe assim? É pequeno,
É pequeno. Mas é o melhor Primeiro que eu posso episódio dar. do nosso podcast tem 400 e poucas visualizações. Ficou maravilhoso. E tá tudo certo, né? E isso tá sendo levado, isso tá gravado pros tempos. E esse aqui, então, assim, não esperar, sabe? A hora é agora. Exatamente. Então, a minha inquietude e desse diálogo e de querer provocar esse tipo de coisa é porque eu tô bebendo na fonte de conteúdo que eu não beberia se alguém não tivesse tomado essa iniciativa em algum momento, Exatamente. né? E nós, né? Eu já me coloco como um expositor, né? Engateando aí, mas, né? Você, né? Que vai em muitos lugares, tem a oportunidade, né? De criar e proporcionar para essas pessoas, né? Essa lucidez e essa clarificar, né? Vamos falar assim, a boa nova. E isso me encanta, sabe? Me encanta. Eu tô cada dia mais querendo falar para as pessoas. Não é porque eu me acho nada, não. É porque eu acho que a gente tem que. É hora de divulgar mais e mais. O mundo adoece, o mundo precisa. Nós precisamos, né? Disso. Para nós mesmos. E é o melhor que a gente pode fazer. E falar é se ouvir, né? Como você falou. Quando você vai falar para alguém, você tem que compreender. Você já percebeu quando você vai estudar um tema para falar, para dar palestra? A quantidade que você aprende, a quantidade que você fala? Muito. Você aprende muito e você fala só um pouquinho do que você aprendeu. E dá até, inicialmente, quando você está começando, dá até aquela angustiazinha, assim, nossa, mas eu vou ter que cortar isso, vou ter que cortar aquilo, porque é só 50 minutos. Queria ter falado isso. Ai, que dó. Mas depois você vai falar, porque tá em você. Você aprendeu aquilo ali, tá em você. Então, ganho, daí a beleza do você aprender a estudar para compartilhar. Você cresce tanto para você, quando você estuda para compartilhar, que você pensa assim, como que eu posso falar isso melhor? Qual que é o exemplo que eu posso criar aqui para explicar sobre isso? Né? E aí vem aquela coisa também de não comunicar de qualquer jeito. O Márcio falou uma coisa aqui no podcast que eu achei tão lindo. Eu acho o Márcio tão sábio. Ele colabora conosco lá no Projeto Espírita Religare, ele ministra o curso da Gênese, né? Lá no Religare. Ele falou uma coisa muito bacana, ele falou assim, olha, tomara que daqui a um tempo, quando a gente reveja, a gente encontre erros. Uhum. Vocês perceberam? Vocês lembram disso? Sim, eu lembro. Ou seja, ele está considerando Oportunidade de melhoria. de que a gente vai melhorar, vai ver as mesmo. coisas de uma forma diferente. E ele não está preocupado em olhar de uma forma egóica para dizer, ai, eu errei. Não, Vergonha. que bom que eu vi que estava errado. É. Olha que coisa que desapegada, entende? Nada é egóico, indivíduo que compartilha. Naquele momento é o melhor que eu posso. Daqui a pouco eu vou melhorar e eu vou poder compartilhar. Aí são A as indulgência. Uhum. E o processo de compreensão que é assim. Por exemplo, o professor Allan Kardec, o apóstolo da renovação humana, ele ouviu todos. A estrutura, o ensino coletivo dos espíritos superiores parte da voz de todos. Ele não pautou o pensamento dele, a organização, a estruturação da doutrina espírita ouvindo só os superiores. Tanto que em determinado momento ele pergunta assim, por que os espíritos, eu faço uma pergunta, uns respondem uma coisa e outros respondem outra. E eles disseram, porque cada um responde mediante a sua compreensão sobre a vida. O seu patamar. Uhum. Não é porque é espírito que é pra- evoluído, né? Pelo contrário. E aí que está a contribuição de cada um. Você ouvir uma pessoa, você fala, olha que interessante aquela linha de pensamento. Sem aquela preocupação de dizer, tá certo ou tá errado. Não, alguém pensa daquela forma. Vamos entender por que aquela pessoa pensa daquela forma? É justamente essa controvérsia que promove o progresso da humanidade, da sociedade como um todo, né? Exatamente. E o mais importante de tudo é o senso crítico mesmo, né? A parte da filosofia dentro da tríade do espiritismo, Isso. que é o que Kardec começou lá no, né? Ele começou por esse questionamento, Sim. né? Tal qual criança com pai, né? Mas por que isso? Por que Isso. aquilo? E perguntava a mesma coisa 2, 3 vezes. Parecia que ele não sabia, mas com uma palavra diferente que mudava todo o contexto. E até hoje, sabe? A gente não pode fechar os olhos e seguir qualquer
qualquer linha de entendimento, qualquer coisa que chega pra gente, quando alguém nos questiona alguma coisa que a gente fala, é a hora que a gente vai aprender, né? A gente Exatamente. fala, não, peraí, será que eu tô pensando corretamente? Será que isso que ele tá me perguntando, eu não tinha parado pra pensar nisso antes? Vou reformular tudo isso É a aqui. hora que ele tira do óbvio, né? Uhum. Que era óbvio pra você. É. Não pro seu ângulo, né? Por exemplo, o Kardec, quando ele foi ver, né, na essência lá, as mesas girantes, todo mundo olhava como um entretenimento. Sim, Ele olhou com um outro olhar. sim. Olha o tamanho, olha a visão que ele teve, né? Falou assim, "Ué, vamos conversar com esse negócio aí, vamos", né? Uhum. Quer dizer, isso mudou tudo. Uhum. Né? Então, assim, quando alguém te provoca nisso, você... Mas esse é meu ângulo de visão, É. o seu não é. Uhum. Você tem outro contexto, né, Tanto Rose? que ele pergunta o que estava por trás das mesas. Exatamente. Matéria, É. agora. Porque quando ele deduziu, ele falou, não, só pode ser feito do magnetismo. Ele já era magnetizador. Sim. Uhum. Durante 35 anos ele foi magnetizador. Só pode ser um fenômeno eletromagnético. Aí o Fortier fala com ele, não, as mesas não só se movem, mas elas respondem perguntas. E ele riu. E disse, não, mas eu só acredito se me provarem que uma Consciência mesa anima isso aí. tem nervos e cérebro. Ele riu, brincou ainda. Porque ele é bravo só na foto, né? Porque o Zeus Vantui e Francisco Thyssen fala que o professor Allan Kardec tinha um bom humor incomparável. Diz que ele era um indivíduo muito gentil, muito alegre, muito agradável, uma pessoa muito sábia, mas é aquela coisa, né? O homem bom carregava o sábio. Uhum. Ele sabia, daí a diferença do intelecto, da informação, do conteúdo informacional para a sabedoria. Tal. Daí a diferença. Ele era um indivíduo. Você vê no que é o espiritismo, que ele ouve todo mundo e ele responde exatamente o que o outro perguntou e para muito além. Tem gente que não ouve a pergunta e já quer responder aquilo que a pessoa considera. Não. Você tem que se deixar afetar pela pergunta. Né? Você tem que parar e pensar e daí as perguntas dele, né? Para os espíritos. E daí os espíritos já dissemos na questão anterior de número. Como já dito. Mas o Kardec, nisso aí, Rose, eu tenho certeza, ele estava reforçando para nós. Claro, Ele, é didática. Né, é a didática dele, é o método dele. Ele estava assim. É igual quando a gente está, né, assistindo uma palestra, o palestrante fala, você entende, mas você quer garantir que o público entendeu. Você fala, Rose, então quer dizer que você está dizendo que isso é aquilo, aquilo. Não é? É uma forma de... Você percebeu que é assim? Nós, às vezes a gente é arrogante. Vamos prestar atenção aqui. Né? Ele fez muito isso, né? E até em mais de uma obra, né? Às vezes, né? Sim. Tanto é que, por isso, chama a codificação, né? Você não lê elas isoladas, né? Não. Você lê aqui, você vai lá na Gênesis, você vai no Livro do Espírito, né? Quer dizer, você vai fazendo esse contraponto. Então, assim, e acho muito bacana isso que você falou da diferença de conhecimento e da sabedoria, né? É como você usa. Eu vi uma frase outro dia que eu achei muito interessante falar assim, né? A diferença de conhecimento e sabedoria. Você saber que um tomate é uma fruta e não pôr na salada de fruta. Não combina, né? Ou seja, sabedoria é que você não vai pôr ele. Você sabe que ele é, mas não é pra aqui, né? Então é onde se aplica, né? Exatamente. Então, Kardec teve essa lucidez toda, né? E muito didático. Demais. Tinha que ser ele. E de uma sensibilidade, né? Aplicando isso nos estudos em grupo, por exemplo. Tem muita gente que tem preguiça para estudar em grupo, porque tem que ouvir uma pessoa que vai falar, na concepção dela, a pessoa não fala nada com nada. Uhum. Mas alguém pensa daquele modo, então é interessante. E até nesse gancho aí a Inês novamente colaborou. A sábia Inês Inês. joia, né? Que ela falou, e é bem isso mesmo, que compreender uma pessoa não é o mesmo que concordar. Isso é respeito e carinho com o outro, além de conseguirmos ter uma percepção do outro. Isso. A pessoa vai e fala, às vezes reforça um pensamento, por exemplo, uma colocação ali excludente, racista, agressivo. Você fala, me fala melhor sobre isso. Você está querendo entender a linha de pensamento dela, por que ela pensa daquela forma.
Você entender não quer dizer que você concorda. Uhum. Agora, se eu quiser aprender com a vida, é muito interessante fazer esse movimento. Virar lá para o testemunho de Jeová, me fala sobre isso aqui. O que vocês têm essa percepção, essa compreensão sobre isso? A tendência nossa, e aí é uma questão bem egóica que a gente tem que identificar, a questão nossa já ficar no lugar ali, já, né, como se diz assim, não, isso aí é, né, como dentro de uma questão, uma percepção de superioridade. Mas o professor Allan Kardec não usava o conhecimento dele, a erudição dele, para diminuir quem quer que fosse. A gente vê isso na obra O que é o Espiritismo, o Diálogo dele com todos. Sim. O carinho Muito de legal. valorizar cada questionamento. E de se posicionar, e posicionar a doutrina no lugar que é, se faz sentido para você, abraça. Se não faz, tá tudo certo. E se ele falasse diferente? Ele estaria indo contra algo que é lei de liberdade. Uma lei que está dentro das 10 leis morais. A liberdade de consciência, a liberdade de pensar é um direito. Ah, mas o outro fala mal do espiritismo. Ele tem a liberdade de pensar do jeito que ele quiser. Ele não pode ir lá e quebrar um templo, uma instituição espírita, um templo de umbanda e candomblé, porque isso é crime. Uhum. Mas pensar, ele pode pensar. Tem como a gente tentar limitar um indivíduo de pensar dessa ou daquela forma? A gente está na luta para mudar o nosso modo de pensar sobre várias coisas. É. Então, acho que cabe isso também. Isso tudo nós estamos falando de quê? Compreensão da boa nova. Como é que eu vou compartilhar algo na arrogância? Como é que eu vou compartilhar algo olhando para a plateia e pensando assim, não, eles não estão sabendo de nada, não. O que eu vou falar aqui né? Vamos dizer que é a suprassumo da inteligência, né? Do conhecimento superior. Não, gente. Você pode estar falando para uma pessoa que tem um conhecimento muito mais amplo do que o seu. Agora, dependendo do modo com que você faz a colocação, vai ser interessante até para essa pessoa que tem um conhecimento mais amplo. Por quê? Porque essa pessoa não vai enxergar a vida com seus olhos. Daí a importância do estudo em grupo. Um fala uma coisa porque viu no texto uma coisa, o outro fala outra. E aí você vai vendo pelos diversos ângulos. É muito mais filosófico e todo mundo ganha. Agora, a questão é que quando a pessoa é muito apressada, ela quer que o expositor responda, ela quer que o expositor faça tudo, ela não quer estudar. Uhum. Eu entro no WhatsApp, te mando uma mensagem, doutrinar uma pergunta para que o André me responda. Eu não quero sentar e falar assim, o que Kardec falou sobre isso? Deixa eu pesquisar aqui. A pessoa não quer. Porque uma pressa ou um comodismo. Tô mandando, né, pro chat GPT. A quantidade de pessoas que me mandam vídeos pedindo que eu analisasse e fizesse um apontamento. Vocês não têm noção. E geralmente são vídeos de pessoas que fazem críticas ou polemizam determinadas questões do próprio movimento espírita. Sabe? Eu fico pensando sobre isso, que utilidade tem. Porque tem pessoas também, que hoje em dia, que estão muito mais ocupadas, e a intenção da pessoa é muito mais de obter visualizações e likes, de ter uma promoção do trabalho em rede, do que de produzir uma conexão entre os espíritas, que foi algo que o Dr. Bezerra de Menezes tanto fez. Enquanto um espírito atuante, enquanto presidente da Federação Espírita Brasileira, que era promover e estimular a unificação do movimento espírita, a união entre os espíritas. E as pessoas hoje em dia acham que pode qualificar um trabalho fazendo críticas severas. Né? Jesus falou uma coisa, possivelmente essas pessoas não leram, que é um reino dividido é logo devastado. Uma coisa é juntar, quer resolver as questões que precisam ser resolvidas? Então vamos para a AME, vamos propor, vamos conversar com o pessoal da AME, da Aliança Municipal Espírita, faz uma reunião com coordenadores e pensa, gente, nós estamos com essa questão aqui no movimento espírita, como é que nós vamos resolver isso aqui? Ali entre nós, a gente pode fazer a crítica que for. Agora, colocar isso publicamente e ficar enfatizando uma coisa que está sendo feita, que pode ser mudada, por que nós não vamos enfatizar coisas positivas que estão sendo feitas? Não, mas o pessoal adora polêmica.
E o mais interessante é que as pessoas compartilham essas polêmicas, sendo que poderia estar participando lá, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Estimular, por exemplo, a fraternidade entre os membros de uma instituição, porque a caridade começa no lar. A instituição não pode ser convertida num lar? Pode. Então, ao invés de alimentar a fofoca, ficar falando... Por que nós não vamos estimular a união e o apoio mútuo entre os integrantes de uma instituição? Então, é tudo um modo de enxergar as coisas, de lidar com as coisas. E aí o pessoal fica, Rose, o que você acha disso? Eu falo, não acho nada. Primeiro que eu nem abro e assisto. Quando eu vejo que já é polêmica, eu não perco meu tempo. Porque a sintonia que eu quero criar é com outro padrão. Um padrão de desgoificar. Deixa eu ver como que eu posso servir. Deixa eu ver como que eu posso ser útil. Porque cada visualização a pessoa entende como o quê? Não, tá o máximo. Né? Tá o máximo. E aí o movimento espírita está cada vez mais dividido. E as pessoas não percebem. Elas compartilham, elas dão lá que é mesmo, concordo mesmo, o espiritismo tá chato. O espiritismo ou os espíritas? Porque se a pessoa fala que os espíritas estão chatos, ela deve se incluir. Porque isso é uma verdadeira chatice. Você poderia pegar um conteúdo profundo, substancioso, consolador, e você publica polêmica? Porque fulano de tal expositor falando isso, que absurdo. Aí todo mundo vai lá e detona. Nossa, mas nós estamos tendo tempo para isso? Na altura do campeonato, o que a gente tem que orientar aqui? Compartilhar é chegar do reino dos céus. Rose, trazendo até para esse ponto, né? Nos colocando como os discípulos de hoje, né? Recebendo as orientações, né? Todos nós que nos propomos, né? A levar a boa nova, somos Sim. os discípulos do mestre, né? E pensando assim, num mundo onde só porque é muito visto é bom, né? Eu critico demais isso, né? Tem views, significa que é bom. Não, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Você pode ver e achar ruim. Então, não é porque você viu que você gostou, né? Vamos falar assim. Não vou nem falar de like, não sei o quê, mas assim, enfim. Como é que a gente, né, atua nesse contexto, principalmente assim, eu vejo muita gente falando que há hoje uma evasão da juventude, né? A juventude está mais longe, né, das religiões de um modo geral. Você tem essa percepção? Não sei se das religiões de um modo geral, porque eu vejo dentro do candomblé iniciados cada vez mais jovens. E uma quantidade gigantesca que é excelente em termos de responsabilidade, disciplina, noção do coletivo, do todo, mas que é um fato que no movimento espírita a gente está, que a gente precisa refletir sobre isso e chegar no denominador comum para resolver. Isso é um fato. Então, o que a gente tem que fazer é detectar quais que são as questões, os motivos pelo qual a juventude, os adolescentes, a mocidade, ela não tem frequentado ou não tem se integrado mais na instituição espírita. Por quê? Porque o pessoal que não é acolhedor com a mocidade, porque às vezes tem casa que tem mocidade, mas a mocidade é tipo uma casa espírita à parte. É um puxadinho que fica ali. Ninguém convida a pessoal da mocidade para ser expositor espírita, para ser dirigente de reunião pública, não chama, para ser um recepcionista. Não, vai ter um evento aqui. Não, chama geralmente para fazer assim, toca um violão. Vai lá, toca duas, só para falar que tá integrado, né? Então a gente tem que identificar umas coisas. Realmente, a casa que tem, a mocidade faz parte da casa? Faz campanha do quilo, é incentivado, aí lá dar uma palestra, falar sobre a mocidade, falar sobre temas voltados e estimular ao trabalho. Aí a pessoa pode... Aí a turma pode virar e falar assim, dentro de uma linha espírita materialista. Pode falar, mas os jovens, eles não podem, porque eles têm que estar estudando. Ninguém vai estudar 24 horas. Vai estudar 24 horas por dia? Não. Então, tirar uma horinha. Né? O mês tem de 28 a 31 dias. A mocidade geralmente é um dia na semana. Então, assim,
a gente tem que melhorar, intensificar essa questão e perceber se estamos, de fato, fazendo um acolhimento e tal. Aí tem fatores que, por exemplo, às vezes o dia da semana não favorece. Não favorece. Você tem que conversar com o jovem para saber o que é melhor para ele. São eles que vão falar, esse dia, esse horário não é bom, porque esse horário não está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. A maioria das mocidades são sábado de manhã. Sábado de manhã, quem às vezes trabalha sábado de manhã, às vezes estuda sábado de manhã, né? Isso tudo tem que ser analisado. Agora, eu fico pensando também nesse aspecto que é da gente, às vezes, investir demais no indivíduo, em formação, e aí entra pré-mocidade e mocidade. De que seja um profissional, de que tenha uma carreira, né? Mas investe pouco para ser um homem e uma mulher de bem, para ser um indivíduo espiritualizado. Então, exige que tire excelentes notas. Mas não fala assim, mas engraçado, você não tem ido na mocidade. Você não quer... Aí respeita o livre-arbítrio. Mas na hora do indivíduo passar no vestibular, todo mundo cobra. Mas por que não cobra a boa orientação evangélico-doutrinária? Para formação para a vida. Para ser uma pessoa de bem. Então, a gente tem que saber identificar as questões, sabe? É o material, né? Porque o material, o outro vem falar, meu filho é doutor. Ele tá muito bem de vida. Tá bem de vida, mas tá espiritualizado. Na hora que a turbulência vem na vida dele, tá preparado para lidar com a turbulência da vida? As frustrações. Se morrer todo mundo da família, esse indivíduo sobrevive? Como é que ele vai enxergar a morte? Então, a gente tem que pensar nisso, porque às vezes a gente busca casa espírita, mas não incentiva que o filho, a filha, participe das atividades, né? Como, não, vamos respeitar o livre-arbítrio. Engraçado, né? Eu acho isso um pouco quanto incoerente. É relativizado, né? Quer dizer, um aspecto respeita, no outro, não. Exige. E o que, bem colocado pelo André, né? O que tá bem de vida, né? No nosso ângulo de visão, quer dizer, material apenas? E aí eu vejo a pessoa falar, mas não quer ir. Engraçado, né? Quem faz? Não vai, né? Quem faz só o que quer. Vocês têm dia que vocês me acordam, né, pela manhã e falam assim, hoje eu não queria ir trabalhar. Levantar segunda e ir pra praia, né? Vocês fazem o que vocês querem? Não, pouquíssimas coisas a gente faz quando quer. Isso é ser adulto, é entender o que é a vida. Virar pro indivíduo e falar, a gente não faz só o que a gente quer, não. A gente faz o que a gente precisa também. Terapia. Tem dia que você fala, tô indo pro ringue. Hoje eu não vou trabalhar, não, que eu tenho meu livre-arbítrio. Exatamente. Respeite o meu livre-arbítrio. Não, e assim, né? Você vê que a gente vai ver na literatura, né? Os espíritos, quanto mais evoluídos, mais eles trabalham, né? Quer dizer, não tem. O ócio não é. Não tem. Não tem. A evolução é baseada no trabalho, sim. Quer dizer, pra que a gente fica nessa ilusão, né? De que vou me aposentar, fica tranquilo. Não. Se aposenta, você morre. Exatamente, você fica doente. Você fica doente. Se você perdeu o sentido de levantar da sua cama, é a depressão. São as doenças. E daí a expressão é chegar do reino dos céus. É como se ele estivesse dizendo, é chegado o momento onde os valores dos céus devem imperar sobre os corações humanos. Porque até agora a matéria tem imperado. E a gente mata por causa da matéria. Não é nem a matéria, tá? Corrigindo, é o materialismo. Não é a matéria, porque há diferença. As pessoas que pensam que é materialismo é apego à matéria. Não. O materialismo é um sistema de crença. É um modo de pensar e entender a vida. Todas as vezes que eu tomo uma decisão pensando só no imediato, isso é materialismo. Então, racismo, homofobia, que mais que eu posso dizer? Todo tipo de preconceito é filho do materialismo. Né? Eu sou melhor do que o outro é inferior a mim, né? Fulano não tem condições, a finalidade dele tem que ser para limpar o chão, sistema de casta que os espíritos superiores falam, né? Isso é fruto de quê? Do materialismo. Né? Então, a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Eu tenho que buscar, como diz na oração dominical,
venha a nós o vosso reino. Reino é império. Eu preciso permitir que os valores da espiritualidade imperem sobre os meus sentimentos. Eu preciso pautar a minha vida, fazer as minhas escolhas partindo do meu conhecimento sobre a vida no sentido mais amplo, porque senão, do contrário, eu sou uma espírita materialista. Né? Eu abraço o evangelho, faço o culto do evangelho no lar, mas aí a minha vizinha bate, vai pedir uma ajuda, eu falo de novo. Mas de novo, né? Como se fosse uma coisa matemática, né? Imagina se fosse assim. Você precisa uma vez só, tá? Eu Sua quero, cota já foi. Né? E isso se aplica a tudo na vida. Depois disso, desse processo que é o compartilhar, e aí você falou do discípulo, né? Falou se nós não poderíamos nos encaixar na condição de discípulos, né? Há uma diferença entre discípulo e apóstolo. O discípulo é o aluno. Então, só há mestre quando há aluno. Se eu percebo a minha necessidade de aperfeiçoamento, de ampliação da minha compreensão sobre a vida, aí eu me coloco na condição de aluno. Eu vou encontrando mestres aí, né? A gente não vai encontrando os mestres aí que vão compartilhando com a gente, né? Vai aprendendo com um, vai aprendendo com o outro. Apóstolo, ele é mais do que o discípulo, porque o apóstolo ele trabalha para a causa. Mas ele não deixa de ser discípulo, porque se ele deixar, acabou. Que é o que Jesus falava sobre o vinho novo em odres velhos e o vestido novo, o pano novo em vestido velho. Que a gente nunca pode pensar que já... Não, agora isso aqui eu já sei, eu não preciso mais aprender. Isso aqui eu já aprendi. Que a pesquisa que a gente está fazendo sobre passe magnético nas instituições espíritas tem uma pergunta que é: você acha que você precisa de aprofundamento? E uma pessoa respondeu não. Ou seja, é suprassumo do magnetismo, entendeu? É o Mesmer reencarnado. Essa pessoa deve pensar. Porque quem que não precisa de um aprofundamento em qualquer coisa? Não é? Então, já acessou. É a xícara cheia, não cabe mais nada. Mas a gente tem que ser sempre xícara vazia. Sempre cabe algo mais. Então, o apóstolo é aquele que não deixa de ser discípulo. Tanto que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Nós vamos só produzir junto dele, conectado a ele, do mesmo jeito que ele está conectado em Deus. O apóstolo é aquele que fala assim: olha, eu acho que eu já posso compartilhar alguma coisa. Eu estou sendo tão beneficiado, por que eu vou ficar obesa do conhecimento e guardar isso tudo para mim? Posso compartilhar. Obesa do conhecimento. Frase legal. Porque tem gente que acha que é só estudar. Não senta pra esponja, conversar, né? Com ninguém. É uma esponja, né? E aquela ânsia, né? Isso é ego, gente. Cego, você faz o que com isso? Isso é ego. É pra mim. Eu sei. Agora, detalhe, a gente pode falar de espiritismo sem falar de espiritismo. A gente pode sentar com o evangélico, o católico, com o ateu, ateia, à toa, pra conversar, falar sobre a vida. Você tá falando sobre o que você tá aprendendo na doutrina, mas sem falar, porque o Emmanuel, no livro O Consolador, o indivíduo não quer saber do Emmanuel, ele não sabe nem quem é o Emmanuel. Mas a gente pode falar sobre, por exemplo, o Emmanuel fala sobre ele fala sobre uma estatística assim da relação do tamanho da Terra com o Sol. E fala assim: imagina o nosso tamanho. Para mostrar o tanto que a gente é, entre aspas, dentro desse contexto, insignificante. Dentro desse contexto. E não menos importante. E não menos importante, né? Porque o grão de areia tem o seu papel. Então, é isso, assim. A gente pode compartilhar determinadas coisas sem dar aquele caráter. Não é uma coisa formal, né? Você dá um folhetim para a pessoa com as questões do livro dos Espíritos. Não é isso, mas você pode compartilhar uma frase sábia. Por exemplo, Kardec fala assim: os espíritos superiores, na verdade, ele fala assim: não existe ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra oportunidade de fazer o bem. Pô, isso aqui vale para todo mundo na vida. Né? E quem já fez campanha do Quilo sabe que você vai em comunidade, você ganha muito mais do que em regiões onde o poder aquisitivo é maior.
Porque a pessoa tira do que ela vai usar. Ela só tinha uma barra de sabão. Ela parte no meio óbvio e da doa vida, com justamente. alegria. Porque ela fala, eu vou usar e o outro vai usar também. E todo mundo fica feliz. É onde eu penso e eu observo muito isso, sabe? Hoje não é o valor, é o gesto. Porque para aquele gesto, ele foi enorme, né? Para aquela pessoa naquele contexto, Foi. né? É E por o isso coração vai junto com a barra de sabão. acho que Santo Agostinho que falou, né, que para pregar o evangelho, se precisar, utilize palavras. Exatamente. Né? Se Olha precisar, bem, né? utilize palavras. Olha Só que coisa. haja, né? Só haja. Só viva ele, né? Isso não pode ser tipo assim, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que ser exemplo. É uma outra pegadinha do ego também. Não, tem que ser um subproduto. Você não tem que viver porque você acha que tem que ser exemplo, não. Exemplo é Jesus de Nazaré, mas que o outro vai aprender com você, vai. Aquilo vai, o movimento vai inspirar agora. É viver sabendo que é a melhor escolha. Eu vou fazer isso aqui tem a ver com o que eu penso, as minhas convicções. Porque eu ouço muito também o movimento espírita que, não, a gente tem que ser exemplo. Isso é uma coisa tão perigosa, porque a pessoa pensa que tem que ser exemplo. Na hora que ela der uma caída, isso tem um peso tão grande. Porque ela mesmo cria uma expectativa sobre o comportamento, considerando que essa pessoa não pode falir. Porque se ela é exemplo e ela comete um deslize, o outro vai ter que replicar, inclusive, a falha. Né? Então, é uma cilada que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não cair nela. Tem uma frase do André Luiz. O André Luiz tem umas frases muito interessantes, né? Ele é aquele cara que diz muito com pouquíssimas palavras, que você tem que ficar, às vezes, 30 minutos meditando. Falo, gente, o cara é um gênio, né? Tem uma frase que ele diz assim: admite você capacidade de errar a fim de aprender ou acaso se julga infalível? Olha. Admite você a capacidade de errar com a finalidade de aprender ou você se julga infalível? A pessoa pensa que ela não pode cometer deslize nenhum, erro, não. Mas espírito puro, não, gente. Não é praga minha, não, mas Tá vai errar. aqui, né? Desculpa A te gente não tem essa dizer. segurança toda, não. Quero te contar, você tá aqui, filho. A gente, Não às é vezes, puro, no não. movimento, um esforço de acertar, a gente vai se equivocar em alguma coisa, né? Mas o mais bonito no evangelho é criar uma irmandade tal onde, no momento que o André dá uma deslizada, o André conta com a gente, nós estamos aqui com você. É assim mesmo, meu amigo. Vamos levantar, tá tudo certo, sem enfatizar o erro do André, que é geralmente o que não acontece. Né? Eu quero enfatizar o seu, porque enquanto estou enfatizando o seu, eu estou distanciando bastante. Tirando a holofote do meu. Para dizer, olha como que eu sou boa, eu não sou como o André que comete esses... Isso é uma cilada do ego, muito grande. É um mecanismo de fuga. É algo que aconteceu com os discípulos, né? No início, eles davam uns atritos, né? Mas chegou um certo ponto que um começou a auxiliar o outro a se Exatamente. levantar nas Tiago quedas. e Paulo, né? Uhum. Atritavam, né? É isso. Na hora que a gente der uma titubeada, não, Rose, não foca nisso, não. Não foca no equívoco, não. Vamos levantar e vamos perseverar que é assim mesmo. Filosofia oriental, né? Cai 7 vezes, levanta 8. Sempre Não é tem. pensar que não vai cair, né? Mas entre nós a gente vai se apoiar, a gente não vai se condenar, porque o mandamento não é vigiai-vos uns aos outros, diz o Senhor. É amai-vos. Né? Um apoiar o outro na hora da luta. E vai ter luta, e vai ter dificuldade, vai ter... O mais importante é isso, é buscar o conhecimento, é compartilhar a mensagem da Boa Nova, que é para nós, é para todo mundo. E a segunda parte é a expressão da misericórdia. Curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar demônios, dar de graça o que gratuitamente recebeste. Que é um potencial humano, anímico. O ser humano é aquele que mais pode ajudar o outro ser humano, dizia Mesmer. Mas por quê? Porque nós possuímos um componente em nós que possibilita esse minimizar o sofrimento do outro, a aliviar as dores físicas, psíquicas, espirituais. Então, o magnetismo, como o professor Allan Kardec dizia que magnetismo e espiritismo é a mesma ciência, né?
Espiritismo e magnetismo é a mesma ciência. O que é o magnetismo? É exatamente essa possibilidade que a gente tem de operar no corpo do outro transformações. Corpo físico, corpo espiritual, né? Que ele dizia que a cura se dá pela substituição de uma molécula malsã por uma sã. Uma pessoa, para curar a outra, tem que estar saudável. Eu costumo brincar nos cursos de magnetismo que um demônio não expulsa o outro. Você tem que estar bem. Você não leva, você não tem, né? Você tem que Você não estar bem melhora. para você atuar no outro, por exemplo, dentro do magnetismo, num processo de desobsessão. E não pode ver o espírito também como inimigo, não. É o irmão, tá num momento difícil. Até para desvincular, você tem que ter carinho, você tem que ter amor. Então, mais autoridade magnética tem quem ama mais. Não é quem tem a técnica A, B ou C, uma técnica muito elaborada. A técnica é importante, sim. Mas o que manda mais é o sentimento. Rose, nessa linha que você falou, e você, né, do magnetismo, você considera que tem uma preponderância na preparação física sobre a espiritual mental ou elas se equivalem? Tudo junto. Pelo seguinte, nós estamos falando de Porque fluido tem vital. matéria. Fluido vital. Exatamente. Se a pessoa está com carência de fluido vital, ela deve se abster da aplicação do magnetismo, senão ela vai piorar o quadro dela. Ela está precisando de fluido magnético, ela tem que se abster, buscar um tratamento, fazer o tratamento, melhorar. Se a pessoa está enferma, seja ela qualquer desequilíbrio orgânico, ela precisa se tratar. Então, existe o componente físico. Você tem que estar bem, você tem que se preparar a alimentação. Eu perguntei isso porque a gente vê passista pedindo passe. Mas aí tem pessoas que pensam que primeiro ele tem que tomar um passe para depois aplicar o passe. Se ele não está em condições de aplicar, ele não tem que pedir para aplicar. Devia, né? Porque é o seguinte, o fluido ele não tem qualidade própria, nós é que damos qualidade ao fluido. Então eu preciso me preparar, não é só no dia não, da tarefa não, eu preciso dormir antes, um dia antes eu preciso dormir. Eu não vou para Gandaia e no outro dia tem tarefa do magnetismo. Você dorme cedo para você, dentro do ciclo circadiano. Purificar ali. Desintoxicar, né? Vamos chamar Você assim. tem essas 4 primeiras horas do sono é para limpar o HD. E as outras 4 é para, né? Formata. Isso! Aí a pessoa acorda bem, disposta. Aí ela faz uma prece pela manhã, ela faz a leitura de um livro, ela vai comer menos. Até a alimentação ela faz diferença. Ela vai comer menos. Não é não comer, porque senão não tem energia para doar. Mas é comer menos. No decorrer do dia dela, ela se prepara para a noite a aplicação do magnetismo. Então, essa preparação de pensamento elevado e tal, isso favorece o processo da aplicação do fluido. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu tive um desgaste hoje no trabalho, lá os tarefeiros da SEAC, né? Tive um desgaste hoje no trabalho. Você teve um desgaste, mas você tem que se recompor. E como que a gente se recompõe? Buscando a quietude, né? Separar uma coisa da outra, buscando a quietude. Aí, respiração diafragmática, para dar uma renovada no fluido, para você se revitalizar. É pensamento elevado, não ficar fixo no problema. Então, não é o passe que vai resolver. É a questão mental e a concentração no trabalho, né? Com diferença quando a pessoa, vamos supor, é magnetizador e está fazendo um tratamento lá no joelho, para trabalhar a cartilagem do joelho. É diferente porque é um aspecto específico, entendeu? Ela pode ser magnetizadora e em determinado momento o outro magnetizador vai tratar, ou a própria pessoa também pode tratar, entendeu? Me fiz entender? Entendi. Né? Agora, isso é uma questão, por exemplo, da pessoa considerar que ela não está limpa o suficiente para aplicar. Então, se ela não está limpa, ela não entendeu como que funciona a questão do passe. Na SEAC, a gente tem uma regra que é jamais falar de um companheiro de tarefa sem que ele esteja presente. Está no regimento interno. Fofoca? De jeito nenhum. Por quê? Porque é incongruência. Eu faço fofoca e maledicência com um colega de trabalho, daqui a pouco eu vou ali e estendo a mão para aplicar magnetismo. Então, é uma coisa que não combina com a outra. Tem que ser a mudança de hábito geral, porque o fator moral prepondera. Por que o beijo... É uma forma do vigiar, né? Total. Total, né? Vigiar é assim.
Né? Como se eu tivesse aqui uma Rose, espectadora me observando. e é difícil, né? É difícil essa questão do vigiar. Assim, eu vivi uma situação lá no Leia, de eu fazer uma palestra para o pessoal da cesta básica, né? Os Pessoal acolhidos, humilde, os acolhidos. Eu saí do Leia, na rua do Leia, eu passei por uma senhora que estava carregando uma cesta com dificuldade, não percebi. Uhum. Ela me pediu ajuda. Aí que eu me toquei. Fui com ela. Aí percebi que ela queria subir aquele morro. Nem também me toquei de pôr ela num carro. Mas peguei a cestinha, o carrinho dela e fui subindo com ela. Eu percebi como foi difícil para ela subir aquele morro. Uhum. Eu parei umas 10 vezes com medo dela passar mal no meio daquele morro. Cheguei lá na casa dela e depois eu falei, gente, olha como a gente... Você tá num ambiente onde você tá totalmente atento, né? Como eu estava dentro do Leia. Integrado. Bastou sair daquela proteção, vamos chamar assim, ou vir pro mundo real, eu perdi a vigília. Mas você percebeu quando? Quando ela me pediu ajuda. Aí você percebeu que você não viu. Eu falei assim, como que meu olho tá numa paisagem, Entendi. ou seja, eu saí do trabalho, da tarefa, não é que lá dentro a gente não é comum, a gente continua comum. Eu não tava vigilante. Se ela não tivesse pedido, você ia... Aham. Quantas vezes a gente tá em vigilante? E isso fez diferença pra você? Muito. Pronto. Muito. Então é isso que é importante. Me incomodou muito. Você tem que agradecer essa senhora em pensamento, porque Não é? porque ela te mostrou que a gente pode olhar para o lado, assim, e perceber. Eu trabalhei como operadora de caixa durante muito tempo. Vocês acham que quando eu vou pagar alguma coisa no caixa, eu vejo a operadora como? De outra forma, né? Olha o crachá, o nome. É porque Você eu já sei teve o ali, tanto que ela sofre, que as pessoas Você já não teve veem ali. a outra. Não. Se a fila tá grande, todo mundo descarrega uma vibração horrenda em cima da pessoa, né? Então eu já vou pensando assim, Olha que eu já vou pensando assim, o que eu posso fazer para aliviar o dia dela? Que ela tá ali, que ela tá numa tensão. Isso é um perigo, né? Ela dá o que troco a gente... mais é por causa disso. E aí que tá. A gente entra numa condição, às vezes, de invisibilidade social, de não enxergar o próximo. Ela deu o troco a mais, você não vai lembrar quem que te deu o troco a mais. Porque às vezes você não percebe, você nem olha no olho da pessoa. Né? Isso é um absurdo. E assim, a gente faz isso às vezes, tem que ter esse autopoliciamento. Isso não faz sentido nenhum, né, gente? É pensar que tem um ser humano ali. A gente começa a enxergar Sorrir tudo como pra todo máquina, mundo. né? Às O vezes outro não vai pode. entender porque você tá sorrindo pra ele, mas você tá só sorrindo. É. Vai achar que você tá doido, mas não tem problema não. Tem não. Olha que interessante. A gente Mas que comporta bom, desse que jeito bacana. também com o frentista. Também. No oposto. Mas que bacana o laboratório da vida. Olha, você vê, essa experiência sua foi um marco pra você. Foi. Isso é que é bonito, né? Isso Eu é não sei se eu já E consegui mudar, construtivo. mas isso me martela. Pode ser até uma intuição Sabe? espiritual, né? Pra aquela moça chegar e te pedir um auxílio. Tem hora que São acontece. os cruzamentos, né? A gente tromba em alguém às vezes que aquilo faz toda a diferença, assim, na vida da gente. Como diz o Titãs, né? As ideias estão no chão. Você tropeça e acha a solução. Aí. Certo? Ranquei, será que arrancou? Nível da filosofia. Será que saiu sangue na minha unha? Mas só de marcar, né? Como você falou, né? É o Olha, amigo, já laboratório leva da vida. É o Laboratório da laboratório da vida. experiência vivida, como não é só falar. É viver. Ou seja, ela te ensinou alguma coisa, não ensinou? Não é bacana isso? A gente ter a compreensão de que a gente pode aprender com todo mundo, né? O tempo. A Inês colocou um exemplo aqui que aconteceu lá na SEAC de uma catadora de itens que passou lá e doou brinquedos para vocês doarem para as crianças. Como é que é? Uma Repete, por catadora de itens Olha. que passou na rua e doou brinquedos para a SEAC foi mesmo. para vocês doarem para as crianças. Para as crianças, isso Compartilhou mesmo. o que ela catou. Olha o aprendizado aí, né? Reciclada. A SEAC, ela foi fundada estrategicamente em uma região muito carente.
Muito carente. É no bairro Mangueiras, do ladinho do Vale do Jatobá. O próprio nome já diz Vale do Jatobá, porque é assim. E ao redor são comunidades muito carentes. Então, a gente vê uma realidade muito desafiadora lá. Sabe? A gente está aprendendo muito. E aí a comunidade cuida, por exemplo, agora lá tem a biblioteca comunitária, na porta da SEAC, que a SEAC são 2 lojas, então tem uma porta que fica isolada. Aí colocamos umas prateleiras assim, um armário, que é a biblioteca comunitária. A própria comunidade está cuidando dos livros. A gente arrecada os livros, colocam lá, e a própria comunidade está cuidando. Então a gente aprende tanto essa coisa, né? As pessoas que vão pedir, por exemplo, lá, sabe? A resignação dessas pessoas, assim, até para pedir, sabe? O modo com que a pessoa às vezes busca lá a casa espírita para pedir. Você fala, meu Deus, será que eu teria essa dignidade para pedir? Se eu tivesse uma condição difícil como ela, eu teria essa dignidade para pedir, sabe? Porque geralmente pedir a gente vê uma coisa humilhante, né? E a pessoa tá naquela... né? E a gente esquece de Francisco de Assis, que se fez mendigo, né? Se fez, né? Se fez mendigo, né? Virou mendigo por escolha. Pra dizer, já que eu não posso levar todos pra dentro da minha casa, eu vou ficar com eles, né? Eu vou cuidar deles, né? Então, aí que tá o laboratório da vida. Que a gente pode aprender muito com a vida, né? Dependendo do nosso modo de olhar para a vida. A começar das mínimas coisas mais complexas. Você observar minimamente. Ter curiosidade de saber. Hoje eu estava vendo lá, de manhãzinha lá, eles colocam uma câmera assim, ó, para investigar o modo de vida dos animais. Ele estava mostrando a lagarta, que ela, em determinado momento, ela sabe certinho o momento que ela se isola, busca um lugar isolado e ela começa a ter como se fosse convulsões para iniciar o processo da fabricação do casulo. É sofrido para ela, mas ela não vai, assim, indignada. Ela não cria resistência, não, porque ela entende que é o mecanismo da vida. Ela enfrenta aquilo, né? E aí a beleza que a gente tem numa borboleta. A transformação. E às vezes a gente não quer passar pelas convulsões da vida. Mas quer liberdade, quer leveza espiritual, né? Então, é a lei de destruição, que a gente às vezes foca como sendo uma coisa, um grande prejuízo, né? E quando o professor Allan Kardec vai perguntar para os espíritos superiores sobre a destruição é uma lei da natureza? Eles respondem, tudo se destrói para renovar-se. O que chamais de destruição nada mais é do que transformação. Isso muda tudo. Desde a desencarnação... Constitui de novo. Desde a desencarnação de um ser, que a gente tem que entender que, como diz Jesus para Madalena, quando Madalena foi ungir o corpo de Jesus, chegando lá, ela não vê nada. E ela vê um homem, ela pensa que é o jardineiro. Aí ela fala assim, onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Aí ele pergunta para ela assim, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Legal, né? Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? E ela não percebe que era Jesus, depois que ela percebe. Umas frases, né? A autoridade de Jesus era, né, uma coisa, né? Mas na hora que a gente está enterrando o corpo de um ser amado, de um familiar, de um amigo, a gente tem que pensar nisso. Vive, né? A gente tem que pensar nisso, né? Nesse processo da transformação da vida. Se a gente fica querendo manter padrões rígidos, manter uma coisa rígida, nada na vida é fixo e nada é permanente. Vide os nossos cabelos brancos, né? Que todo dia vai nascendo mais um bocado, ruga pra tudo quanto é canto, né? Os 25 anos dele como atleta, se tentar fazer o mesmo esforço hoje não dá conta, a gente vai aprendendo a respeitar o corpo, entendendo as fases,
fases diferentes, são propostas diferentes para a vida. Você vai chegando em determinado momento que o corpo já não está ativo, isso é para você voltar para dentro do meio, para o universo do pensamento, é estratégico para a vida. Uhum. Então não é lutar contra isso, é respeitar o processo na vida, o ciclo da vida. Né? Essa questão aqui das enfermidades que ele coloca, né? A gente tem que ter misericórdia também de pensar assim, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar uma pessoa? Então, o corpo físico está sujeito. Ele está sujeito. Se a gente não vigiar, qualquer um de nós estamos sujeitos de desenvolver qualquer patologia. Que parte do aspecto moral, mas também que parte de uma realidade nossa, que a gente mergulhou na matéria e está sujeito a tudo. Agora, uma vez que a pessoa está naquele processo de dor e sofrimento, o que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa a se recompor? Aí vem o evangelho com a proposta que é de saúde integral. O que é saúde integral? Jesus, o trabalho de Jesus, ou o trabalho em nome de Jesus, deve ser um trabalho onde você não busca só tratar o corpo do Emílio, o corpo do André, o corpo da Rose. É um trabalho de saúde integral. Então, a gente vai detectar a causa, que Jesus não tratava o doente, a doença. Ele tratava o doente. A gente pegar nas 27 curas que Jesus realizou, de acordo com a narrativa dos evangelistas, as curas não são do mesmo modo. Cada cura é de um jeito diferente. O homem da mão mirrada, tira do cantinho do templo, leva para o meio, estende a mão. No sábado, já para incomodar geral. No sábado, dentro do templo da sinagoga, curou. Cego de Betsaida, toma o cego pela mão, tira da aldeia, né? Vai lá, impõe as mãos, cospe na terra, passa no olho do cego. Tá vendo alguma coisa? Não, tô vendo, mas tô vendo homens como árvores que andam. Aí Jesus impõe a mão. A cura da mulher hemorroíça foi outra cura. A cura do... Essa aí foi quase uma autocura, né? É. Ela... Fé é força atrativa. Tocou, né? Até também os discípulos, Pedro com o coxo, né? Sim. Que ele só estendeu a mão, levanta. É o que eu posso te dar, né? Não tem outra prata coisa. nem Não tem ouro. prata nem ouro. Mas tudo que eu tenho, isso eu te dou. Uhum. É isso. Aí que vem a questão, né? Como é que nós vamos tratar? Né? Tratar como Pedro curou. O que Pedro deu pra ele? O que ele pedia? Ele pedia dinheiro, gente. Uhum. O que Pedro deu pra ele? O que ele precisava, né? Como que Jesus fazia? Era isso que Jesus fazia. Então, ao invés de pensar que eu vou tratar o efeito, eu vou buscar a causa. A causa é... Daí que tá a beleza do... Primeiro, a boa nova, compartilhar da boa nova, porque as nossas chagas são morais. E refletem no corpo. Se eu curo só o efeito, o que acontece? Eu curo o corpo, volto a ficar doente. Curo o corpo, volto a ficar doente. Eu brinco lá na SEAC que é... Nós não podemos transformar uma instituição espírita numa UPA de magnetismo. O povo vem, a gente vai, diminui o sintoma, a pessoa volta para casa. Daqui a pouco a pessoa volta de novo. A gente faz a ficha, inicia o tratamento, elimina o sintoma, a pessoa volta para casa. Não, mas aqui é instituição espírita. A gente tem que compartilhar o evangelho para ela curar as chagas morais. Para que o corpo não venha se enfermar de novo. Ela volta. Então, isso é importante, porque tem gente que busca no evangelho apenas, ou na doutrina espírita, tá? Alívio de sintoma. Então, a gente tem que buscar a cura real. É momento, né? Cura real. E a cura real é a cura da alma, porque Jesus não é o médico do corpo. Jesus era o médico das almas. E a doença do corpo é uma cura da alma, né? Exatamente. Ela é um processo da cura, Da cura da alma. Né? De expelir. De expelir. E também no processo da gente identificar o que a gente não conseguiu ver dentro. Se não projeta pro corpo, como é que eu vou saber que eu tenho aquilo? Porque às vezes a gente se nega, a gente finge de boba. A vida dá uns sinais, olha aqui, Rosa, olha pra ti. Aí eu finge de boba, eu finge que eu não vi. Eu finge que eu não vi. Mas aí quando projeta no corpo, eu falo, opa, peraí, eu tenho que lidar com isso aqui. Agora não tem como fugir mais. E a oportunidade bem feita. Ô, Rose, a gente, né, caminha pro fim aqui. É rápido, né? Passa rapidinho. Muito rapidinho, né? Assim, pra fechar, assim, como os discípulos de hoje, né? Nesse mundo atual, que mensagem você quer deixar aí de reflexão para nós?
A mensagem que eu quero deixar é para a gente perceber a nossa necessidade, primeira, de sermos discípulos. Eu observo no movimento espírita uma ânsia das pessoas serem missionárias. Pega trabalho todo dia. Quando você vai sondar o nível de conhecimento da pessoa, ela tem um conhecimento da doutrina todo truncado. Porque a pessoa acha que tem que trabalhar. Ela acha que o sofrimento do outro, de cuidar do outro, substitui a tarefa que ela tem que fazer para sua auto-iluminação. Então, eu uso da doença do outro para esquivar de mim mesma. Enquanto isso, eu estou fingindo que eu estou... Fuga. É a boa samaritana da atualidade. Está arrasando no trabalho, no bem. O bem tem que me incluir. O bem a proposta triangular é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Então, eu não posso fugir de mim mesma em nome da máxima fora da caridade de uma salvação. Né? Então, é entender a necessidade. Olha, quem precisa sou eu. Então, eu preciso aprender e estudar de forma sistemática. Disciplina. Pegou, você vai estudar um dia? Então, para tudo. Se é virtual, você senta bonitinho como se estivesse na casa espírita, porque o povo hoje em dia, você sabe como é que tá, né? Tá dando faxina lá e tá participando do seminário. Sem pensar que existem entidades de alto nível presente. É um momento sagrado. A gente não pode banalizar. Não é porque é virtual que a gente tem que banalizar. Não, tô aqui fazendo almoço. Para. Ou então faz o almoço antes, ou então faz depois. Como diria Buda, é momento presente. Esteja, é o aqui, o agora. Eu paro tudo e vou ouvir com totalidade. Eu vou parar, eu vou refletir, eu vou meditar. Isso só faz quem se prioriza. Só faz quem entende a sua necessidade própria de aperfeiçoamento, de elevação. Ah, Rosa, então você está falando que a gente não tem que trabalhar? Não, nós falamos aqui de trabalho o tempo todo, mas olha a ordem aqui. Eu tenho acesso ao evangelho, eu entendo o evangelho, eu compartilho o evangelho e o meu dever é curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios, dar de graça o que gratuitamente recebestes. Mas existe essa ordem. Tem gente que quer ser o fazedor do bem. E é uma cilada do ego. Total. Para embasar o que eu estou falando, é só ler o livro Voltei do Irmão Jacó. Psicografia do Chico. Foi um indivíduo que foi um grande militante. Construiu tanta coisa, mas não construiu dentro dele nada. Ele viu que não tinha luzinha nenhuma, né? E ele percebeu que ele era um indivíduo hostil, frio, materialista, calculista. Por quê? Porque ele estava diante de um banquete do qual ele não se alimentou. Ele estava faminto daquilo que ele estava no meio ali, todo mundo aproveitando, tanto que ele compara. Por que os meus confrades, os meus amigos de tarefa estão bem e eu não estou? Estão iluminados e eu não estou. Ele estava... Vamos imaginar o que é você se passar fome diante de um banquete. Era o Frederico Figner. Então, gente... Tem uma passagem lá até que ele queria psicografar no lugar do André Luiz, né? Foi. Ele combinou com o grupo mediúnico dele o seguinte. Quem desencarnar primeiro conta pro outro. Como é que é o esquema lá? Ele achou que era assim, instantâneo, né? Ele como vinculado à FEB, tudo, muito próximo do Chico. Só que quando ele chegou lá, o irmão falou, não, mas peraí, não é muito bem assim, não. Não, tem um processo. E aí ele virou e falou, mas André Luiz, ele era arrogante. Eu morro de rir dele. Eu não sei como é que vai ser quando eu chegar no mundo espiritual. Se eu tiver uma oportunidade, assim, de ver ele, eu vou ficar até um tanto quanto constrangida. Porque ele é uma pessoa que eu acho que ele é mais vacilão do que o André Luiz em muitos momentos. Ele vira e fala, mas e esse tal de André Luiz aí que tá ditando obra pro Chico, que nem espírita não foi? Como se fosse nenhum. Aí o Emmanuel fala com ele, mas o André Luiz, ele passou anos nas regiões umbralinas purificando o seu sentimento e durante 10 anos ele criou vinculação com Chico, proximidade, sintonia com Chico. Tem 10 anos que está se preparando, 10 anos. E a pessoa acha que um curso de magnetismo, um curso de passe, com 3 aulas, ela está apta. Ela está apta, né?
Não, é um processo constante de aperfeiçoamento. Os médiuns também, né? Pra Todo conectar com o mentor e começar a produzir. É disciplina, coisa de valor, né? O Chico não psicografou durante 8 anos e o Chico, o Emmanuel mandou ele Mandou queimar. jogar fora tudo. Queimar tudo. Queimar um trabalho. Eu vou trabalhar à toa não. Olha o piso. Olha o piso. Você foi treino. Então, gente, a gente só acessa isso como? Estudando. A gente estuda para trabalhar melhor. Não é que a gente só vai amar depois que estudar. Não é isso. É Nós simultâneo. vamos estudar amando. É isso aí. Estudar amando. Agora, não pensar que tem que ter sempre um pobre, um sofredor, porque se não for assim, o reino dos céus não está garantido, né? Ou seja, eu uso até a miséria do outro, o sofrimento do outro, para me promover. Isso é tão pequeno, né? Então, assim, o evangelho ele é riquíssimo, a doutrina é maravilhosa. A gente está diante de um banquete de fato e degustar isso tudo é buscar um processo de... Porque Jesus já falou, o texto fala, nem só de pão vive o homem, né? Deixa eu me alimentar do que tem de melhor aqui. Qualidade, né? Quantidade, não. Tem gente que pega, faz inscrição em 200 cursos. Não faz nenhum. Lá na SEAC é muito comum, assim. É que você falou, pega também um monte de tarefa, né? Lá nós estamos fazendo 2 cursos, que é o de magnetismo e estamos dando também o Exposição Espírita, módulo 1. Todos 2 módulo 1. As inscrições foram 250 aproximadamente. Ao vivo entra 50. A pessoa não percebe que o expositor, a expositora tira aquele dia, tira aquele horário, né? Deixa de fazer um tanto de coisa para estar ali ao vivo, para tirar dúvida e tal. Sim, é preparo. Mas o povo pega um tanto de coisa, olha o ego, pega um tanto de coisa e não faz nenhuma direito. Então, assim, muita coisa a gente tem que... Ah, mas eu não posso porque eu tenho tarefa naquele dia. É diferente. E tá tudo certo, né? Tá, é diferente. Mas essa coisa de querer abraçar tudo e não fazer nada, o Sócrates dizia, para finalizar, tome cuidado com uma vida ocupada demais. Toma cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Vazio de uma vida ocupada demais. A pessoa tá sempre frenética. Por dentro tá. Porque ela não tem conexão com ela. Né? Vamos ter que fazer um volume 2. Para voltar para falar só sobre isso. Voltei, né? Voltei do irmão Jacó, não, do trio aqui. Muito bom, Rose, né? Obrigado, assim, bom esse bate-papo, né? Que aqui é para isso, é essa prosa construtiva, né? Dentro da proposta. Obrigado, muito feliz mesmo aí por ter você. E você vai voltar com certeza, né, André? Isso mesmo. E lembrando que você falou sobre o Márcio, espero que a gente identifique os erros, né? Exatamente, que daqui a pouco tempo a gente possa olhar e falar, nossa, que eu já melhorei, já mudei meu modo de pensar sobre isso. Né? Isso, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Feliz com a oportunidade. Amém. Ótimo, obrigado pessoal de casa, quem participou, os comentários. A gente vai ver e rever isso aí, vai ficar gravado no YouTube, né? E que tenhamos outras oportunidades, né? De bater esse papo novamente, outros temas, tem muita coisa pra gente aprender ainda, né? Posso deixar o arroba do Religare? Claro. Gente, nós estamos no YouTube, né? YouTube Projeto Espírita Religare. Tem um canal lá que a gente faz os seminários. Essa entrevista que o Emílio colocou sobre o Babalorixá Márcio de Jagum tá lá também. É um quadro que a gente entrevista psicanalistas, filósofos, pessoas que a gente considera que tenha algo para compartilhar com a gente, líderes religiosos também, né? E tem Instagram. Nosso arroba é sempre Projeto Espírita Religare. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só entrar no perfil lá. Obrigada. Muito conteúdo legal lá, gente. Super recomendo. Muito obrigado. Obrigado. Isso aí. Eu que agradeço.